Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto. Eu vou fazer uma gravação sobre astrologia. Esse é um canal de astrologia. Se você estiver passando por aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva. Divida com os amigos. Se quiser apertar o sininho, aperta. Se não quiser, não aperta, mas visita meu canal de vez em quando. Eu vou fazer uma gravação que talvez seja a última antes do Natal, porque nesse período do ano a gente trabalha muito, os astrólogos, numerólogos, tarólogos, então eu não sei se eu vou conseguir postar por escrito ou gravações, vídeos antes do Natal, mas eu vou deixar para vocês as dicas sobre a lua nova em Capricórnio do dia 23 de dezembro, 7h16 da manhã, ou, se vocês preferirem, dia 21 de dezembro, 18 horas e 48 minutos, o ingresso do Sol em Capricórnio, com ascendente, no momento em que o Sol entra em Capricórnio, 0 grau de Capricórnio, o ascendente é 29 graus de Gêmeos, quase Câncer. Já passei Júpiter em Áries, dá uma olhada lá no postagens ou comunidades, porque eu escrevo muito, 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 muito. E eu escrevi muito, porque teve a foto do Messi, teve a foto do menino M. Eu chamo esse menino francês de MPB. Ele tem um sobrenome difícil para mim de decorar. E eu queria, sobre a Copa do Mundo, falar um pouco. Na verdade, eu assisti pedaços, porque você ouve as pessoas gritando, e eu assisti alguns trechos. E eu queria só comentar com vocês, e foi por isso que eu coloquei o menino francês, que se não fosse ele e todo o time da França, o jogo não teria sido tão emocionante, né? Porque o jogo foi maravilhoso no primeiro tempo, segundo eu li e ouvi de alguns comentaristas, porque o Messi brilhou e a Argentina, los hermanos, brilharam. Eu estou super feliz que a Copa tenha ficado com a América Latina. Mas, se os outros não marcam 2 gols no segundo tempo, não teria sido tão fantasticamente importante. Está sendo considerada a Copa do Mundo mais estressante, ao mesmo tempo mais fantástica de todos os tempos, porque a França foi lá, o Asterix e o Obelix, e marcaram os gols. Então, o menino francês tem que ser tão reverenciado e homenageado quanto o próprio Messi. Agora, eu vou falar, isso que eu estou falando agora é o seguinte: tem muita postagem lá. Eu coloquei no postagens ou comunidades, eu não sei como é que você vai achar no seu celular. Eu postei o Samuel L. Jackson, que é um ator americano fantasticamente positivo, que nasceu no mesmo dia da Jane Fonda, 21 de dezembro, se eu não me engano. Tá lá com o horóscopo dessa semana. Tem as afirmações de Júpiter em Áries, então eu preciso botar essa gravação antes do dia. Eu vou colocar 2 gravações no mesmo dia, que o pessoal de marketing diz que não pode, mas eu estou colocando essa gravação só para vocês lembrarem que tem Júpiter em Áries lá com as afirmações, porque as afirmações da Lua Nova eu vou passar para vocês daqui a pouco. Eu vou inverter, vocês vão ouvir um vídeo, muito provavelmente, eu vou soltar esse vídeo aqui logo, pela entrada de Júpiter em Áries, porque muita gente vai lá no comunidades e postagens e vê só a última postagem. Não faz mal se está fora de ordem, não tem problema. Não, a ordem dos fatores não altera o produto. É só para lembrar que tem uma foto bonita vermelha do ingresso de Júpiter em Áries com as afirmações para vocês fazerem. E é isso. Então sempre dá uma olhadinha no escrito e rola para baixo para ver se tem alguma coisa anterior, colocada anteriormente. O que eu queria conversar com vocês, que eu deixei no ar, mas acho que eu deixei no ar no vídeo que vocês vão ver depois, não tem problema, é o fato de que, com tantos planetas em Capricórnio, então na Lua Nova em Capricórnio, 23 de dezembro, 7h16 da manhã, que você vai pedir responsabilidade, força de vontade, foco,
Ao mesmo tempo, paciência e estratégia para saber quando que você age, como que você age. Eu não sei se vocês ouvem, mas isso é a Guerra dos Dálmatas, porque eu estou gravando de manhã cedo. E as pessoas passeiam com os cachorrinhos, aí que os cachorrões, os cachorrinhos que estão presos dentro de casa, ficam latindo. Com tantos planetas em Capricórnio, dia 23 a gente tem Sol e Lua, Vênus, Mercúrio, Ascendente, Plutão em Capricórnio, às 7 horas e 16 minutos, ou mesmo no ingresso do Sol em Capricórnio. Saturno, que rege Capricórnio, está em Aquário. E o nódo lunar norte, em Touro, continua fazendo conjunção com Urano. Então a gente tem que pensar que é uma pegadinha desse céu, porque é lógico que você vai mentalizar o teu senso de responsabilidade, a tua maturidade, a possibilidade de você ingressar no mundo dos adultos e romper o cordão umbilical com a família, no bom sentido. Se tornar adulto não é abandonar a família, se tornar adulto é poder ocupar o seu espaço no mundo, poder criar a sua própria história de vida, sem ser um apêndice, uma extensão da família. E se você trabalha com a família, que você seja aquele que agrega, que traz, que o seu pai permita, né? Que a sua mãe permita, que você seja aquele que traz o sangue novo, as ideias novas para a empresa familiar. Depois eu vou tentar falar um pouco sobre Capricórnio ainda, mas basicamente o que vocês vão pedir nesses 2 horários é isso: força de vontade, persistência. Vai lá e tenta mais uma vez. Se o destino mostrar que o caminho não é esse, aí você tenta aproveitar um pouco dessa experiência, porque Saturno, Capricórnio, normalmente aproveita um pouco da experiência anterior, ao invés de começar tudo do zero. Aí depende do mapa astral de cada um. Se vocês quiserem, vocês podem agendar comigo pelo WhatsApp 11 94445 3440. Mas isso aqui não é uma propaganda. É que depende de cada mapa. Tem que saber se Capricórnio realmente existe de você, essa consistência, né? Se você tem o nó do norte em Capricórnio, se você tem o meio do céu em Capricórnio, Saturno no ascendente, Saturno em conjunção com o nó do lunar norte, Saturno em conjunção com o nó do lunar sul, que aí tem outra tradução. Tem mapas que são mais leves, mais fluidos, e tem mapas que contém muito elemento terra, que são mais consistentes, mais trabalhosos. Ok. Saturno está em Aquário. Então, a responsabilidade capricorniana, ela não pode se restringir à família de sangue, porque Aquário não está nem aí para a família de sangue. Você pode ter aquarianos absolutamente dedicados ao pai, à mãe, aos irmãos, mas é outra vibe. A essência do signo de Aquário, eu não estou falando dos aquarianos, mas a essência do signo de Aquário é transformar a noção de família nessa noção maior, que vai ultrapassar as fronteiras, que é muito fácil da gente falar, e na hora de viver, de vivenciar, tem que passar por cima de preconceitos, tem que passar por cima de dificuldades em relação às diferenças de hábitos de outras pessoas. Você muito provavelmente cresceu, se você tem um pouco mais de idade, ouvindo que os europeus são sujos, eles não podem ter a noção de limpeza que o Brasil tem, porque faz muito frio lá. Então, uma vez eu estava conversando com uma moça holandesa, e é óbvio, você pode repetir a mesma blusa que você usou no dia seguinte no trabalho, porque você não transpira. Então, você tem que passar por cima dos preconceitos em relação a tudo, para você estar podendo vibrar Aquário. Porque eu acho que talvez o único momento em que Aquário se manifeste como deve, né, e o ser humano só aprende pelo susto, é quando os extraterrestres se apresentarem, porque aí a gente vai poder dizer eles e nós, porque aí você vai conseguir uma identidade planetária contra
diante da identidade do outro, porque Aquário é a identidade do planeta e Peixes é a identidade cósmica. Aí já embrulha, né, com o próprio ET. E uma outra coisa importante que eu queria falar, ainda sobre Aquário e nessa questão da quebra de preconceitos, que é tão delicada, o Messi teve muita coisa para festejar, a Copa ficou na América Latina, mas quando eu postei os aspectos do menino francês maravilhoso e do menino, né, o Messi é novinho, 1987, e o outro 1998, o Messi 87 para mim é novinho, né? Aí teve um comentário, eu vou pedir mil desculpas ao meu espectador, ao meu seguidor. Teve um comentário, teve dois comentários. Teve muitas pessoas insistiram que o Messi é autista, como o Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar depois de 80 anos, é autista também. E aí teve um seguidor que comentou: nossa, ele tinha tudo para dar errado. Ele tem tudo para dar certo. O que está errado é a interpretação da astrologia tradicional. É isso que está errado. Não o Messi, não os aspectos do Messi. O Messi não tinha tudo para dar errado, porque ele não deu errado. O que está errado é a leitura da astrologia tradicional. Aí sim, um tem Marte em Libra, o outro tem Marte em Câncer. Mas eles não são esse Marte tradicional da literatura do século I, que faz a compilação da astrologia da antiguidade. Outro dia uma menina resolveu tomar uma atitude diante da vida como se ela fosse uma mulher do século XVII. Ela está no século XXI. Alguma perda ela teve. E eu disse para ela: a gente virou a mesa no século XX. O século XX é considerado o século da rebelião, o século passado, as gerações do século XX. A gente virou a mesa. Se você toma uma atitude como se você fosse talvez uma camponesa mal informada do século XVII, e não como uma mulher do século XXI que mora na maior cidade da América Latina, alguma perda você vai ter. E teve, né? Está tendo. Paciência. Se você quiser fazer astrologia como o século XXI precisa, não é nem como o século XXI pede, é como o século XXI precisa, porque senão a gente continua dizendo que fulano é autista. Me traz o médico que entrevistou o Messi, me traz o médico que entrevistou, me traz a entrevista, o médico que conversou com ele durante vários dias. Não tem isso. Agora, tem muita... Eu queria... Porque todo mundo que fala ele é autista, me traz o médico que conversou com ele, que estudou o Messi, que estudou o Anthony Hopkins. E aí a questão do foco, tem uma coisa que eu queria que vocês pensassem. Não são só eles que são focados, os artistas. Os médicos anestesistas... Eu tenho um anestesista, que é um anestesista geral, que pega qualquer tipo de cirurgia em pronto-socorro. As equipes médicas que estão nos prontos de socorro, não sei se é prontos de socorro, pronto-socorro, enfim, os bailarinos. Então, o Baryshnikov, o Nureyev também eram autistas. Todos os atores, todos aqueles que decoram textos, a Gal Costa, a morte da Gal Costa para mim é um divisor de águas, porque mostra que a geração que pensava sozinha está indo embora. A geração é muito difícil pensar sozinho, muito difícil. Se você me perguntar, você pensa sozinha o tempo inteiro? Lógico que não, lógico que não. A propaganda é muito grande e muito traiçoeira. A Gal Costa, eu ouvi uma entrevista dela uma vez falando dos exercícios para melhorar a voz que ela fazia. A Rita Lee, eu vi uma vez uma entrevista dela falando da necessidade da proteção da voz. Todos os médicos
sobretudo os cirurgiões e os anestesistas, todos o corpo de balé do mundo inteiro, os grandes solistas de balé, porque repetem e repetem e repetem e repetem e treinam e treinam e treinam. Todas as pessoas que dependem de disciplina e que mostram que conseguem, então elas são autistas. E eu acho que é de uma maldade com as pessoas que são especiais, porque eu tenho clientes meus que os filhos são autistas e são autistas num nível muito alto, muito grande. Não saem do quarto, não saem de casa. Então, assim, é um absurdo ouvir uma bobagem dessa. Eu quero um médico que entrevistou o que cuidou do Messi. Como é que foi feita essa pesquisa, durante quantos dias ele entrevistou o Messi, durante quanto tempo ele tratou do Messi para poder chegar nesse diagnóstico. Aí, se me mandarem o médico dizendo, olha, eu convivi com ele durante pelo menos 6 meses, entrevistei 2 vezes por semana, ele fez, eu examinei, tirei um scanner, né, que eu chamo do cérebro dele. Eu acho lamentável que as pessoas... é lamentável, é a única coisa que eu posso dizer. E não é o Messi que tem tudo para dar errado, é a leitura da astrologia tradicional, da compilação do livro do Ptolomeu no século I, que não serve, como não serve uma atitude de uma mulher do século XXI, nascida em São Paulo, fazer uma história de vida como se fosse uma camponesa do século XVII. Não dá. Isso é Urano, isso é Saturno em Aquário. Tem que abrir a cabeça na medida do que a gente pode, porque a propaganda é muito feroz, muito, muito, muito feroz. E a gente acaba tropeçando nos preconceitos, inevitavelmente, sem nem a gente perceber. A astrologia antiga não funciona. Tem que pensar na astrologia de uma outra maneira. Não pode recortar um pedaço do mapa e dizer, nossa, esse cara tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar certo, Messi. E deu, e foi uma beleza. E o outro menino que deve ter... esses grandes jogadores de futebol, eles às vezes têm origem muito humilde, como Samuel Lee Jackson, que nasce afrodescendente nos Estados Unidos, que não é bolinho, e chega aonde ele chega, e abre espaço para ele próprio. Tá bom? É isso. Essa gravação, na verdade, é para dizer para vocês vibrarem Capricórnio, que é senso de responsabilidade, foco e foco e foco. Foco que vocês podem ter. É só não ficar espreguiçando, a coluna tá latejando, toma Tilenol, querido, toma Tilenol, querido, e termina o que precisa terminar. Não faz depois, se você estiver num hard work em que você não vê como que isso termina, tudo bem. Faz uma estratégia e sai desse trabalho. Agora, se você percebe que são 15 dias e que depois você vai ter o diploma do doutorado, o diploma do pós-doutorado é mais leve, porque você estuda aquilo que você escolhe, mas que você recupera a tua saúde, ou que você consegue qualquer coisa, a tua casa de praia, ou que sejam objetivos não concretos, não materiais, mas que exigem disciplina também. Exige disciplina dizer não para o cara errado, que é para poder entrar o cara certo na tua vida. Exige disciplina ir na terapia para conseguir desfazer os nós. Disciplina capricorniana, peça que você tenha. Porque você pode, não são só as pessoas especiais e diferentes como esses jogadores são tratados. O Ronaldo Fenômeno, então, é o mais autista de todos, porque uma vez eu li uma reportagem sobre o Ronaldo, de que nenhum jogador teria se recuperado depois da lesão que ele teve no joelho. E ele teve uma força de vontade, uma persistência muito grande para conseguir vencer, para conseguir superar o que outros não superariam. Então, gente, pega o manual de astrologia, pega todas as qualidades de Capricórnio e mentaliza. Porque eu acho que eu não vou conseguir colocar para vocês até o dia 23, porque eu vou estar focada de colocar em dia os trabalhos para os meus clientes.
porque tem muita gente esperando receber trabalho. Nesse período do ano a gente trabalha muito, a coluna ela lateja, mas não tem problema. Tilenol 750, dá para chegar até o final do dia de bom humor. Feliz Natal para vocês.